Pessoal, então aqui na resolução do nosso exercício, tá? Hoje, dia 22 de janeiro, a ideia é, dados o VA e o VB, encontrar o valor total. Uma coisa interessante aqui é que o ômega é igual a 300 radianos por segundo, certo? Então eu não preciso ter a frequência para multiplicar por 2π para achar em radianos, já vamos deixar fixo. Então, tanto o VA quanto o VB trabalham com essa frequência. Isso vai me permitir demonstrar para vocês em fasores também. Porque, lembrando, os fasores eu só posso usar se a frequência angular ou a velocidade angular for a mesma para todo o circuito. Não posso misturar isso, tá? É uma regrinha do uso do fasor. Bom, uma vez que todo mundo oscila na mesma frequência, eu posso aplicar fasores também. Mas primeiro vamos tentar fazer usando senos e cossenos, enfim, usando o domínio tempo. E depois a gente vai lá para o domínio dos fasores, tá certo? Bom, então, pessoal, eu sei que o meu VA aqui vai ser 10 vezes o seno de ômega t, né? No caso aqui, 300t mais zero, né? Ele não tem volts, tá? E o meu VB vai ser 20 vezes o seno de 300t mais 60 graus volts, tá certo? Então, tendo essas duas frequências, eu vou fazer agora a lei das tensões de Kirchhoff. O que eu sei? Eu sei que para mim obter a tensão total, eu vou ter aqui, ó, o V mais de VT é igual ao V mais de VA, então mais VA mais VB menos VT igual a zero, né? Então, mais VA mais VB menos VT igual a zero, ou seja, a soma de todas as tensões tem que dar zero. Então, o meu VT tem que ser igual a VA mais o VB. Bom, vocês já sabiam isso olhando para o circuito. Vocês sabem que a tensão em um circuito série, a tensão total é a soma das tensões sobre cada elemento, né? Mas isso vem da onde? Lei das tensões de Kirchhoff, tá ok? Então eu preciso somar o VA com o VB para obter o VT. Então tá. Então eu vou dizer que o meu VT é 10 vezes o seno de 300t mais 20 vezes o seno de 300t mais 60 graus. Tá? Isso em volts. Bom, pessoal, aqui nós vamos ter que trabalhar com esse mais 60 aqui. Eu tenho que tirar isso aqui daqui, tá? Então, ó, isso vai ser igual a 10 vezes o seno de 300t mais 20 que multiplica. Bom, aí eu tenho que trabalhar com isso aqui. Eu tenho aqui, ó, a seguinte identidade. Seno de A mais B é igual seno A vezes cosseno B mais cosseno A seno B, né? De um lado aqui tem que ficar, de um lado da soma tem que ficar seno com A e cosseno com B, depois troca, né? Cosseno fica com A e tal. Então, pessoal, eu tenho que aplicar isso aqui. Então vai ficar, o A para mim é o 300t e o B é o 60 graus. Então vai ficar 20 vezes o seno do 300t vezes o cosseno de 60 graus mais o cosseno de 300t vezes o seno de 60 graus. Ok? Então tá, agora a gente vai trabalhar isso aqui. Eu vou mexer só aqui dentro, ó. Depois a gente ajusta isso melhor, tá? Então aqui mais 20 que multiplica. Cosseno de 60 eu tenho como achar, seno de 60 eu tenho como achar. Quem não lembra, a gente faz aqui uma tabelinha.
a gente coloca aqui, ó, 0, 30, 45, 60 e 90 graus. Para o seno, a gente bota aqui 0, 1, 2, 3 e 4. Depois extrai raiz de todos. Depois divide por 2 todos. Certo? Bom, raiz de 0 sobre 2, eu já posso botar aqui que é 0. Raiz de 1 sobre 2 é 1/2, né? Raiz de 2, raiz de 3 e raiz de 4 sobre 2 é 1, né? Aqui eu já boto que é 1. Para o cosseno, é tudo ao contrário. 1, raiz de 3 por 2, raiz de 2 por 2, 1/2 e 0. Tá? Então eu tenho o ângulo e tenho aí já seno e cosseno. Tá? Então, cosseno de 60 graus, cosseno de 60 graus é 1/2. Então eu escrevo aqui, ó, 1/2 vezes o seno de 300t. Mais seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. Vezes cosseno de 300t. Agora, eu vou resolver isso aí e vou somar com o termo que eu tinha lá. 10 vezes o seno de 300t. Né? Isso vai ser igual. O que eu tenho aqui? 10 vezes o seno de 300t mais 20 vezes 1/2, 10 seno de 300t mais raiz de 3 sobre 2 vezes o cosseno de 300t. Reescrevendo, 20 vezes o seno 300t mais 10. Mais, não é isso. Aqui é 20 vezes raiz de 3. Aqui, ó. 20 vezes raiz de 3 sobre 2. Vamos chegar isso aqui um pouquinho para o lado aqui, que eu tenho que escrever o 20. Vinte vezes raiz de 3 sobre 2, 10 raiz de 3 vezes o cosseno de 300t. Ok, esse é o meu V de t. Mas parou aí? Não. Não parou aí porque eu não posso escrever assim. Eu tenho que deixar o V de t no seguinte formato. A vezes o seno de ômega t mais θ, se for o caso. Esse θ aí, volts. Então eu tenho que escrever essa linha de cima nesse formato aqui. Eu conheço A? Não. Eu conheço ômega? Sim, conheço. E conheço θ? Também não. Eu preciso unificar isso aí. Se eu trabalhar com aquela identidade dos cossenos transformando em seno, nesse termo aqui, eu vou voltar para a situação lá de cima e isso aí não vai me ajudar em nada. Então, pessoal, eu vou trabalhar da seguinte forma. Vou reescrever isso aqui com aquela identidade que a gente já conhece, tá? A gente acabou de fazer isso ali em cima. A vezes seno de ômega t vezes cosseno de θ mais A vezes o cosseno de ômega t vezes o seno de θ. E reescrevendo isso de novo, eu vou ter A vezes o cosseno θ vezes o seno de ômega t mais A vezes o seno θ vezes o cosseno de ômega t. Ah, mas no que esse balão aí vai me ajudar? Esse balão aqui vai me ajudar. Bom,
eu tenho que escrever nesse formato, tá? E eu tenho a coisa meio pronta aqui. E eu tenho estruturado dessa forma. Então, o que eu posso dizer desses dois termos aqui? Ó? Que 20 vai ser igual ao A cosseno θ. Ó. Esse 20 aqui está na frente do seno de ômega-t. Então, esse 20 e o A cosseno θ são a mesma coisa. E o que eu sei também? Que 10 raiz de 3, que está na frente do cosseno de ômega-t, é A seno θ. Então, 10 raiz de 3 é igual a A vezes o seno θ. Agora, eu tenho que usar as ferramentas que eu tenho disponíveis para poder achar tanto o θ quanto o A. Tá? Vou achar o θ primeiro. Por quê? Porque eu vou brincar de seguinte aqui, ó. Acompanhem meu raciocínio aqui. Tangente de θ vai ser igual ao seno de θ sobre o cosseno de θ, não é? E o que eu posso dizer mais? Se eu multiplicar em cima e embaixo por A, não mudei em nada a minha identidade. Só que A seno θ eu sei quanto vale. E A cosseno θ eu também sei quanto vale. Olha lá. O A seno θ é 10 raiz de 3. E A cosseno θ eu sei que vale 20. Isso aqui é raiz de 3 por 2. Então, a tangente de θ vale raiz de 3 sobre 2. Logo, θ vai ser o arco tangente de raiz de 3 por 2. Resolvendo isso na calculadora, eu chego lá em 40,89 graus. Legal, já tenho θ. Então, o que está me faltando agora? Olha, ó, eu tenho aqui, vamos botar em vermelho. Eu tenho que escrever nesse formato aqui. O θ eu já tenho, o ômega eu tenho, falta o A. Poxa vida, como é que eu vou achar o A? Bom, pessoal, vamos usar uma outra identidade aí dos senos e cossenos. Eu sei o seguinte: seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado de θ é 1, certo? Todo mundo concorda com essa identidade. Então, se eu multiplicar os dois lados por A ao quadrado, colchete aqui, né? Igual a ao quadrado vezes 1. Eu não mudei em nada a minha identidade, continua valendo, tá tudo certo. Então eu vou reescrever isso aqui. A ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ mais A ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado de θ tem que ser igual a A ao quadrado. Eu quero descobrir o valor de A. E agora vocês vão observar o seguinte aqui. A vezes o seno de θ, tudo isso ao quadrado, é a mesma coisa que a linha de cima, né? E aqui eu também vou ter A vezes o cosseno de θ, tudo isso ao quadrado, vai ser igual a A ao quadrado. A seno de θ eu sei quanto vale. E A cosseno de θ eu também sei quanto vale. Então, ó, o A cosseno é 20 e o A seno é 10 raiz de 3. Então, isso aqui vai dar 10 raiz de 3 ao quadrado. Mais A cosseno, que é 20 ao quadrado, tem que ser igual a ao quadrado. O meu A ao quadrado tem que ser igual a 10 vezes raiz de 3 elevado ao quadrado é 300. 20 ao quadrado é 400. Então, o meu A
vai ser raiz de 700. Vou deixar em função da raiz. Pessoal, agora eu tenho o ângulo e tenho o valor de A. Então, eu posso escrever o meu VT. O V de T vai ser, então, o V de T vai ser, então, A vezes o seno de ômega T mais θ, em volts. A é raiz de 700. Seno ômega T, 300T, mais θ, que é 40,89 graus, tudo isso em volts. O meu V de T vai ser isso aí. Pessoal, isso eu usei para somar dois sinais, certo? Senoidais, um com defasagem, o outro sem defasagem. Se não tivesse defasagem, era soma direta, porque não tinha o problema de quebrar aqui, ó, aplicar essa identidade aqui, né? Bom, agora, como que eu resolvo essa mesma coisa usando fasores? Então, a mesma coisa agora resolvendo por fasores. O que a gente aprendeu? Que o fasor VL é igual ao fasor VA mais o fasor VB. Certo? Porque eu tenho que somar as duas tensões e vou escrevê-las de forma fasorial. Quanto vale o VA fasor? É o VA, é o módulo, né, do VA, ali. Só que isso aqui tem que ser em RMS. Tá? Como é que eu faço para calcular o VRMS? Eu multiplico por raiz de 2 sobre 2. E o VB também vai ser o módulo de VB, a amplitude aquela, o pico, né? Vezes raiz de 2 sobre 2. Certo? Aqui eu quero só que vocês acompanhem o raciocínio, porque eu não vou fazer essa conta aqui, eu vou deixar indicado, porque é o seguinte, eu vou ter ali então, isso aqui, o meu VL vai ser na verdade raiz de 2 sobre 2, que multiplica o VA de pico ali com ângulo, né? Eu vou ter aqui um V de pico com um ângulo lá de A, que é 0 grau, e vou ter o V de pico A e aqui o V de pico de B com um ângulo ali de 60 graus, tá? Eu vou ter que fazer essa soma. Só que depois eu vou ter que desfazer isso, então eu vou ter que passar de valor RMS para pico de novo. Então eu simplesmente não vou usar, porque eu vou ter que multiplicar por raiz de 2 sobre 2 para achar o módulo aqui, ó, para achar esse módulo e esse módulo, e depois eu vou ter que dividir por raiz de 2 sobre 2 para achar o valor de pico de novo. Então eu simplesmente não vou fazer essa conta, tá? Vai ficar indicado, tá? Eu vou deixar indicado e vou trabalhar com os valores de pico aqui para a conta ficar mais fácil, tá certo? Tá ok? Vou deixar indicado isso aqui, mas não vou fazer a conta toda, tá? Então vai ficar aqui o raiz de 2 sobre 2, por quê? Porque eu preciso do valor RMS aqui e preciso do valor RMS aqui. Botei em evidência e vou trabalhar com os valores de pico para ficar mais fácil, tá bem? Então já vou deixar indicado na conta. Desculpem, acabei apertando que não devia aqui. Então, pessoal, quanto que é? Vou trabalhar com essa parte aqui só. O valor de pico de A é 10, com um ângulo de 0 grau, porque o θ é 0, né? É seno, como diz aqui, ó. Seno de 300t mais 0. O θ é 0, né? E o outro é seno de 300t mais 60. Então, o θ é 60, tá? 10 com ângulo de 0, mais 20 com ângulo de 60 graus. Tá? Aí eu tenho que multiplicar isso por raiz de 2 sobre 2 para obter o VP lá. Tá?
que mais que eu vou obter aqui? Bom, eu não posso fazer essa soma fasorial na forma polar, eu tenho que converter isso para retangular, tá? Então, como é que converte 10 com ângulo zero para o retangular? É bastante fácil, tá? Eu vou pegar o módulo, multiplico pelo cosseno do ângulo, então é sempre assim, ó. É módulo vezes o cosseno de θ mais j módulo vezes o seno de θ, tá? O módulo é 10 vezes o cosseno de zero é 1, mais j, 10 vezes seno de zero é 10 vezes zero, tá? Que é zero. Mais 20 vezes o cosseno de 60, que eu sei quanto vale, mais j, 20 vezes o seno de 60 graus, tá? Bom, então 10 mais j zero é um termo, mais 20 vezes cosseno de 60. Cosseno de 60 a gente já fez aqui, ó. Cosseno de 60 é 1/2, né? 20 vezes 1/2. Mais j, 20 vezes o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, agora eu vou somar a parte real com real e imaginário com imaginário. Então eu vou ter aqui, ó, 10 mais esse 20 vezes 1/2 aqui, que é 10, né? Ó, isso aqui também vem pra cá. Mais j, 0. Então isso aqui entre parênteses. Mais 20 vezes raiz de 3 sobre 2, 10 raiz de 3. Tá pronta a soma. Tá? Então, o meu fasor VL, o meu fasor V total, né, VT, vai ser, na verdade, 20 mais J, 10 raiz de 3 volts. Ah, um detalhe que eu esqueci. Não posso cometer este erro. Né? Tudo isso aí vezes raiz de 2 sobre 2, que multiplica isso aqui. Tá? Isso aqui é o que vai passar um módulo, no fim das contas, para valor de RMS. Bom, isso está na forma fasorial retangular. Só que é comum se apresentar na forma polar quando eu quero escrever em função de seno, nesse formato aqui, ó, formato final que a gente colocou aqui, tá? A vezes o seno de ômega-t mais θ. Para isso eu tenho que ter o θ explícito, tá? Tem que explicitar o valor de θ. Então eu vou ter que converter isso aqui para polar, tá? Mas não é difícil. Para polar, duas coisas eu preciso saber, tá? A primeira coisa é que θ, então vamos passar para vermelho aqui. O θ é igual ao arco tangente da parte imaginária, tá? Que aqui no caso vai ser o 10 raiz de 3, pela parte real, que é 20. Né? A gente já fez essa conta aí. Né? Isso aqui vai ser arco tangente de raiz de 3 sobre 2. Que deu 40,89 graus. A gente já tinha feito. E a outra fórmula que ele nos dá é que o módulo, tá, que eu vou chamar aqui de V, vai ser igual a raiz quadrada da soma dos quadrados. Tá? Então, 20 ao quadrado mais 10 raiz de 3, tudo isso ao quadrado. Depois extrai raiz. Parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado, extrai raiz. Isso a gente já fez também, vai dar raiz de 700. E depois eu uso essas duas informações para escrever, tá? Então, o meu VT
pode ser escrito também como sendo raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 700 com um ângulo de 40,89 graus. Raiz de 2 sobre 2 vezes o pico aqui, né, que é raiz de 700, para converter ele para que fique tudo isso aqui, ó, RMS. Quando eu vou trabalhar com fasor, eu tenho que trabalhar com RMS, tá? Mas eu disse para vocês que eu deixei indicado, porque no fundo eu não ia usar. Então, isso aqui é o valor de pico. Isso aqui é a constante de conversão para RMS, né? E esse aqui é o θ. Agora, pessoal, eu vou escrever o V de t. O V de t ele é escrito pelo valor de pico, ou A, né? Aqui o V de pico, vezes o seno de ômega t mais θ. Isso vai ser igual. O V de pico é raiz de 700, vezes o seno de 300t mais 40,89 graus volts. Ou seja, isso e isso, né, deu a mesma coisa. Só que se eu for olhar, olha o tanto de conta que eu fiz usando fasor. E olha a complexidade que foi desse outro lado aqui para calcular usando no domínio tempo, né, usando seno e cosseno de t. Tá, então essa era a ideia que eu queria passar para vocês. Aqui é só uma operação de soma. Eu não trabalhei nem com cálculo de corrente, nada assim. Isso é muito mais fácil de fazer na forma fasorial, como eu vou mostrar no próximo exercício, do que se eu fosse fazer usando domínio tempo. Tá ok, pessoal? Então esse seria um exemplinho. Já já eu mostro o outro fazendo um cálculo simples usando impedância já escrita na forma fasorial.